Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Naja Martins, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu queria aqui nessa manhã compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 11. E Deus me deu um entendimento dessa palavra. Aliás, a palavra é tão clara, nós é que muitas vezes não paramos para meditar, para ler, para compreender. E eu queria compartilhar com você assim um pouco que saltou aos meus olhos dessa palavra. Espero que assim como abençoa a minha vida, abençoe a sua também, né? Aqui em Mateus 11, versículo 28, Jesus dizendo, ensinando a multidão, ele fala assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Então, eu entendo assim que durante há muito tempo nós temos feito da igreja o nosso Deus, onde aquilo que muitos líderes, né, e membros da igreja fala parece ser mais, como é que eu posso dizer, mais forte, mais verdadeiro do que aquilo que a Bíblia diz, né? E quantas pessoas têm se perdido, quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm morrido por conta de líderes irresponsáveis e por conta de nós mesmos que não paramos para meditar na palavra, porque a própria palavra de Deus fala que nós padecemos por falta de conhecimento. E esse padecer, em outras traduções, vai dizer que muitos sofrem, muitos morrem por falta de conhecer e conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer a Jesus, né? E aqui Jesus está falando para aquele povo: olham, venham todos a mim, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados. Quer dizer que além do povo estava cansado, ainda tinha uma sobrecarga sobre eles. E quanto de nós não estamos assim dentro de igrejas? Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que você não tem que congregar. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que a igreja não é importante, muito pelo contrário, entendeu? É importante congregar, sim, é importante fazer parte de uma denominação, sim, mas se essa denominação, se essa igreja, né, se esse templo, se esse lugar, porque a igreja somos nós, ele não tem como primazia, como ênfase, como princípio a palavra de Deus, se o centro dessa igreja não é Jesus, não é os ensinos de Jesus, se a vida de Jesus não é trazido como exemplo, essa igreja a gente tem que sair. Essa é a verdade. Porque uma igreja que não tem Jesus como centro, que traz Jesus como exemplo, muitas vezes o exemplo dela vai ser um líder, vai ser um pastor. E a verdade é que tem muitos homens com títulos de pastor, mas que na verdade não são pastores. Tem muitas pessoas se dizendo que são autoridade, mas na verdade não têm autoridade nenhuma. Porque toda autoridade ela é dada por Deus. E a melhor forma de eu identificar uma autoridade é se ela prega aquilo que ela vive, né? Então, Jesus está dizendo aqui: venham a mim vocês que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, assim, eu entendo que só Jesus tem descanso para a nossa vida, né? Enquanto as igrejas muitas vezes querem nos sobrecarregar com cargos, com funções, Jesus ele quer nos dar descanso, né? E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Então, Jesus está pedindo, gente, deixe que eu ensine vocês. Então, eu tenho que ir para a igreja sim, eu tenho que congregar sim. Mas aquele que tem que ensinar
A minha maneira de viver é Jesus, é a palavra de Deus. Eu tenho que ter a palavra de Deus como base, não é apenas chegar ali na igreja e o pastor subir no púlpito e dizer o que ele quiser, ou o que ele acha, ou o que ele elaborou ali de uma passagem que ele e eu abraçar aquilo, isso é verdade, não. A gente tem visto o caso dessa pastora que foi morta pelo esposo e que ela chega a relatar, né, que ouviu diversas vezes que ela tinha que lutar pelo casamento dela, que ela tinha que orar, que ela não tinha que desistir, que casamento é até que a morte o separe, gente. E de fato, infelizmente, a morte separou. E como que um líder dá um conselho desse para uma mulher que está sendo agredida, que tá apanhando, que está sofrendo agressão? Então, nós temos que procurar reavaliar o que nós estamos ouvindo dentro da igreja, sabe? E procurar se o que a gente está ouvindo dentro das igrejas tem, de fato, coerência com o que a Bíblia me ensina. Porque lá em 1 Pedro, Pedro fala, esposa, seja sujeita aos vossos maridos. Mas também fala, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo, ele deu a vida por mim. Ele morreu por mim. Ele me perdoou. Ele me abraçou ali como quando aquela mulher foi pega em adultério. Jesus, ele poderia ter dito, de fato a lei de Moisés diz isso. Se ela foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Não. Ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, que a gente venha procurar meditar na palavra. Jesus não está dizendo que venham para a igreja, ele está dizendo, venham a mim. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu jugo é fácil de carregar. Quantas vezes eu me vi dentro da igreja cansada, sobrecarregada, sabe? Vendo líderes cobrando uma perfeição de mim, você tem que ser exemplo, você tem que ser referência. Se tinha uma palavra que eu tinha pavor, era você tem que ser irrepreensível. Gente, nós somos falhos, nós somos pecadores, não que a gente vá viver na prática do pecado e achar que isso é normal, não. Mas a gente somos ser humano sujeito a errar. Muitas vezes a igreja coloca sobre nós um fardo de que a gente tem que ser exemplo, de que a gente tem que ser perfeita. Não importa o que você está passando, você tem que ser perfeito. E a perfeição, né, que em outras traduções vai falar maturidade, no hebraico fala maturidade, é um processo, não é da noite para o dia. E muitas vezes eu me via carregando aquele fardo de tentar ser perfeita para impressionar as pessoas, enquanto que Cristo quer que eu aprenda dele, porque ele é manso, quer dizer, ele tem paciência, ele tem calma, ele é humilde, sabe? Então, essa é a palavra que eu queria deixar para você hoje. Que essa palavra alcance seu coração, sabe? Que essa semente caia nessa terra que é o seu coração e que ela germine, que ela dê frutos. E que você busque mais e mais viver a sua vida baseado no que a palavra de Deus diz e não apenas no que você ouve de pessoas que você nem conhece de fato quem são. Amém? E essa é a mensagem que eu queria deixar para você nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida.